nosso corpo é uma máquina perfeita, mas uma máquina feita para estar em constante movimento. E para cada 30 minutos sentados, a gente deveria levantar-se 5 minutos, permanecer na posição em pé por 5 minutos a cada 30 minutos sentado. Vou ensinar para vocês esses 5 exercícios. Isso é um alongamento que você pode perfeitamente fazer durante esses 5 minutos que você vai ficar de pé. Eu diria que até menos de 5 minutos. Você não precisa fazer sempre todos. As pessoas vão te olhar assim, né? Meio tipo, o que tá fazendo? Aí você pega e responde assim, experimenta fazer. Experimenta fazer e depois me conta. Primeiro exercício, vocês vão fazer um alongamento na mesa mesmo, tá? Então nós vamos colocar nossas mãos sobre a mesa. E aí a gente vai dando passinhos para trás, onde vocês não conseguem ver tudo, né? Olha lá pelo espelho. Vocês vão dar passinhos para trás e vocês vão ir descendo a cabeça lá no meio dos braços. Vocês têm que sentir o alongamento aqui nas escápulas. Desce as pernas afastadas na largura do quadril, tá? Eu vou mostrar aqui de frente, ó. Vocês vão descer com a cabeça lá no meio dos braços. Tá bem? Apoiando em cima da mesa, ó. Apoia lá em cima da mesa e desce a cabeça lá no meio dos braços. Sente o alongamento de toda a coluna, inclusive, né, pode ver aqui pelo espelho que a minha coluna tá retinha, inclusive alongamento de posterior, né, parte posterior da nossa perna. Lá na frente pode ficar de 10 a 15 segundos nessa posição, tá? Na mesa mesmo. Depois, você pode botar uma mão aqui atrás, se for muito difícil para colocar aqui atrás, deixa aqui do ladinho, tá? E aí você faz uma mão por vez, ó. Desce a cabeça lá embaixo, vai sentir bem ali na articulação do ombro. Quando você sentir um desconforto, sentir que tá doendo um pouquinho, segura, tá? Às vezes a gente tem uma postura de ombros ali, acaba sentindo um pouco de dor, então vai com calma, né? Sempre quando a gente sente dor, significa que é pra gente ter atenção. Então, segura, não passa daquele ponto, você vai se movimentando e fazendo no seu limite, tá? Um braço lá, 10 a 15 segundos, troca de mão, coloca a outra mão aqui, vai descendo as costas, olhando lá pra baixo. Nossa, isso dá um alívio, gente. Inclusive, se você ficar tentando estender os seus joelhos, tá? Em vez de deixar eles muito flexionados, você vai ter aquele alongamento da cadeia posterior também, que geralmente é encurtado, tá? São poucas pessoas, assim, que tem essa musculatura bem alongada. Então, esse é o primeiro exercício. Então, você vai fazer encolher, né? Aumentando a curvatura da sua torácica, né? Aumentando a sua cifose e depois abrindo bem no peito, ó, com as mãos lá na nuca. Então você força um pouquinho pra frente e abre bem atrás, o máximo que você conseguir, tá? Alongando o peito lá. Vai de novo, volta um pouquinho pra frente e força. O foco da movimentação, ele deve ser na abertura do peito, porque pra frente, como eu falei no início da aula, essa postura pra frente já é uma tendência de quem passa muitas horas sentado. Então você só volta um pouquinho e força mais a abertura, que é justamente pra gente fazer o movimento contrário do que a gente passou todos aqueles minutos anteriores. Pode fazer esse movimento de 8 a 10 vezes, tá? De abrir bem devagar, respirando, tá? Só que, né, falando de questões mentais também, você já vai estar dando uma revigorada e podendo aumentar, inclusive, a sua produtividade, como eu falei anteriormente. Um outro exercício, então, pra gente fazer de pé é a rotação da coluna torácica. Então, a gente se posiciona com a perna que está mais próximo da parede à frente e a perna que está mais distante da parede atrás. A gente se posiciona bem de frente, né, bem de ladinho para a parede, com um braço estendido.
Aí aqui nós vamos girar, olhando para nossa mão e abrindo, tentando encostar a outra mão lá na parede. E retorna. Para algumas pessoas esse movimento pode ser simples e fácil, e para outras pessoas pode ser bem difícil de fazer, inclusive ao ponto de não conseguir encostar do outro lado, tá? Então não se sinta mal se isso acontecer com você. Tem o que fazer para melhorar essa mobilidade, tá? Mas a gente precisa investir um pouquinho de tempo nisso, tá? Então você vai forçando até um ponto que você consegue, acompanhando a mão com o olhar e retorna para a posição inicial. Aqui também você pode fazer em torno de 6 a 8 repetições de um lado e depois você vai trocar para o outro lado, ó, perna encostadinha lá, vai trocar para o outro lado e vai olhar, tá? Mantendo os braços na linha dos ombros, tá? Não acima, bem na linha dos ombros, respeitando o movimento da nossa articulação glenomerular, tá? Que é do ombro, tá? Esse, de repente, né, se você trabalha num escritório muito grande e tal, as pessoas podem achar que vai ser meio estranho, né? Você vai deixar, que nem a gente fez lá, a postura antes da mesa, é a mesma postura se você tá de joelhos no chão. Vai descer a cabeça lá, tá? A gente vai colocar uma mão na orelha, uma mão na nuca, aqui na direção da orelha, vai rotacionar para baixo o cotovelo, e depois para cima, abrindo bem o peito. Gira para baixo, gira para cima. Devagar. Esse, se você não puder fazer no escritório ou no local de trabalho, você pode fazer em casa, né? Quando você chegar do seu dia, da sua jornada de trabalho, ou na academia, né? Na academia, quando você for se exercitar, naquele aquecimento que eu falei, tá? Então, pode fazer de 6 a 8 repetições, né, rotações, sempre voltando, apontando o cotovelo para baixo e abrindo até apontar lá para o teto. Depois, troca de lado, desce a cabeça, faz a mesma coisa do outro lado. Desce e vai lá em cima. Desce e vai lá em cima, certo? Então, esse é o que você pode fazer na cadeira, no sofá, enfim. Bem real, né? E aí, outra coisa, vou deixar a cadeira aqui para vocês verem direitinho. Outra coisa que vocês podem fazer sentados mesmo, tá? Mas senta um pouquinho mais para frente da cadeira, deixa os pés bem apoiados no chão. De repente, depois que você fez todos os outros, né? Você pode fazer esse daqui sentado, até para deixar mais estabilizado aqui a questão da pelve, e esse daqui que eu vou ensinar agora, tá? Que são alongamentos do pescoço, provavelmente você já deve ter feito alguma vez, tá? Então, primeiro, segura aqui, faz uma leve pressão para a lateral e vai sentindo aliviar, né, essa musculatura aqui do pescoço. Segura de 10 a 15 segundos de um lado, troca do outro lado, 10 a 15 segundos, uma leve pressão, retorna. Aí você vai olhar na diagonal, né? Diagonal é entre a lateral e a frente, certo? Vai olhar na diagonal, vai vir com essa mão aqui de trás, que é do mesmo lado que você está olhando, vai puxar. Também fazendo uma leve pressão e retornar. Depois vai olhar na outra diagonal, o braço do lado que você está olhando, puxa lá na nuca e segura. Aí, agora entrelaça os dedos, coloca lá atrás da nuca e faz uma leve pressão para frente. Depois,
Você apoia, tudo 10 a 15 segundos cada posição, tá? Você apoia os 2 polegares bem naquele ossinho do queixo, tá? O meu facilita porque é grande e quadrado ainda, pra ajudar. Empurra lá. Leve pressão pra cima. Aí você pode circular, ó. Circula devagar. 2 voltas para um lado, troca devagar, né, gente? Que isso por si só já dá uma tonturinha. 2 voltas para um lado, 2 voltas para o outro. Pode subir e descer os ombros, também para movimentar a cintura escapular. Isso. E pode inclusive usar suas mãozinhas para dar leves apertadinhas aqui no seu pescoço, para soltar um pouquinho, né? Ou combina com um colega ali de trabalho e diz, ó, um pouco eu faço em ti, um pouco tu faz em mim. Nesse intervalo eu faço em ti, no próximo tu faz em mim. Pode funcionar. A tenteada é livre, né? Isso. Então, fizemos os outros exercícios, né? Vocês viram que nem olhei que horas eram quando eu tava fazendo, mas a gente demorou pouquíssimo tempo. Pode fazer tranquilamente em torno de 3 a 2 minutos todos eles. E aí você já deu aquela respirada, já deu aquela lubrificada nas articulações, já deu, né, uma movimentada no seu corpo, volta a trabalhar, né? Ou escolhe um, de repente... se você optar por levantar de meia em meia hora, escolhe um ou 2 deles, faz no primeiro intervalo, depois faz no outro intervalo, enfim, assim você vai se movimentando, vai pegar um café, vai pegar uma água, dá uma movimentada, dá uma caminhada, tá? Isso ajuda bastante, porque como eu disse, ó, agora que eu tô sentada, vocês estão vendo o meu corpo, né? A gente começa a trabalhar, né? Estamos trabalhando lá, tranquilo, sentado, daqui a pouco a gente tá assim. E assim. E para não dizer que a gente coloca as costas pra frente para dar uma aliviada um pouco, né? Então a gente vai ficando muito tempo nessa postura. O problema não é um pouco, é como eu disse. Eu tenho pessoas que dizem, eu não consigo ficar com a coluna reta. Não é que você tem que ficar com a coluna reta o tempo todo, mas o problema é você ficar boa parte do tempo do seu dia assim. Tá? Porque assim não é a postura natural da coluna e você tá aumentando curvaturas e reduzindo curvaturas e isso com certeza em algum momento vai dar problema, tá? Principalmente se as suas musculaturas não estão fortalecidas, você não faz nenhum tipo de exercício físico, que sim ajuda um monte na manutenção da postura, ajuda um monte a aliviar dores, tá? Mas só o fato de você fazer essas dicas que eu comentei com você aqui hoje, já vai ajudar bastante. Então assim, faz o teste por alguns dias, tá? Nada melhor do que a gente experimentar e sentir a diferença. Então faz esse teste, procura incluir isso aos poucos, né? No começo vai ser difícil de lembrar, então quem sabe coloca o alarme, né, no teu telefone, um lembrete para você estar levantando. Às vezes vale colocar um papelzinho no computador também, se é dessa forma que você costuma lembrar das coisas. Só que eu, às vezes, esses papeizinhos no computador eu olho e depois eu paro de olhar, né? Então, pensa numa estratégia que vai funcionar para você lembrar de tempos em tempos de levantar e fazer alguma coisa para movimentar um pouco o seu corpo e sair daquela postura que você já tá há algum tempo. Lembra que o nosso corpo, como eu falei no início da live, foi feito para se movimentar, tá? Ele foi criado para se movimentar. O homem primitivo caçava, corria, né? Acabava se exercitando e a gente, né, tá cada vez mais sedentário. Deixa eu ativar os comentários aqui. A gente tá cada vez mais sedentário e cada vez mais as comodidades estão favorecendo para que a gente fique mais parado, né? E pensa assim que eu costumo pensar que o nosso corpo é como se fosse um carro. Eu, na época que eu fui morar fora do Brasil, eu tinha uma motinha e eu deixei essa motinha guardada pelo tempo que eu fiquei morando lá fora. Eu fiquei morando uns 3 anos e essa moto ficou parada uns 3 anos.
ela estragou um monte, ela deteriorou um monte pelo fato de estar parada, pelo fato de não ter tido manutenções, pelo fato de, né, não ter sido lubrificada, ressecou alguns materiais dentro do motor, enfim, teve problemas. Assim como o nosso corpo, quanto menos a gente movimenta, quanto menos a gente cuida dele, quanto menos a gente lubrifica as nossas articulações, quanto mais a gente coloca alimentos, né, que não tem qualidade dentro do nosso corpo, mais vai enfraquecendo a nossa máquina e mais vai dando problema e deteriorando, né? Então, se a gente conseguir pensar dessa forma, a gente vai ver o nosso corpo de outra maneira, a gente vai conseguir cuidar mais dele, para talvez lá na frente, né, quando a gente tiver um pouco mais de idade, a gente não sofra tanto como os nossos avós, né, como os nossos bisavós, às vezes até como os nossos pais sofrem, né, porque sentem dores e, né, foram sedentários uma vida inteira, têm doenças crônicas, acabam perdendo autonomia e tudo mais. Então, assim, não é papo para daqui a alguns anos, é um papo para agora, né? É agora que você precisa fazer alguma coisa para mudar isso, certo? Então, fica com isso na tua mente, procura, né, fazer esses exercícios que eu tenho certeza que vai ajudar e vale pensar, né, no sentido de sair dessas estatísticas do sedentarismo que oferece tantos riscos, né, para nossa saúde. Nossa, agora melhorou, né? Não se esqueçam que toda semana, toda terça, às 21 horas, eu tenho feito lives que vocês podem acompanhar. Eu sempre divulgo o tema antes. Compartilhem com outras pessoas se vocês estão gostando dos assuntos, né? Se vocês acham que está sendo legal, está sendo bacana. Me ajuda a divulgar o meu trabalho e ajuda a levar informação para as pessoas cada vez mais, tá bem? Um beijo para vocês e até a próxima, até terça que vem. Às vezes tem até uma questão postural, um problema postural envolvido ali na coluna e etc, que a gente já vai falar brevemente. Pessoas que trabalham sentadas devem levantar a cada 30 minutos ou 1 hora, ficar um pouco em pé e fazer os alongamentos que eu vou ensinar aqui.